Que as luzes do Mestre Jesus nos envolvam e que nossos orientadores espirituais permaneçam conosco nesta noite de estudos, nesta noite de tratamento espiritual. As coisas acontecem, às vezes, aparentemente de forma inexplicável. Quando me preparei para vir para cá, parei, falei, qual é o tema que eu vou abordar? A gente sempre para antes, tal. Fiz algumas anotações e concluí que iria falar sobre o problema da dor, que é um tema que está sempre envolvendo a todos nós, em todos os tempos, em todos os momentos, quer fisicamente, quer espiritualmente. Nós temos o envolvimento da dor. O interessante é que, de manhã, eu participei de um grupo de estudos que abordou um outro tema. O tema era Não Vim Destruir a Lei, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu também fiz algumas anotações para aquele tema, ao qual eu participei. E agora, a hora que eu saí para cá, eu peguei minhas anotações do livro, né, da questão, o problema da dor. O interessante é que o meu papelzinho veio, não vim destruir a lei, né? Então, eu poderia normalmente falar sobre a questão da dor, mas parece-me que a espiritualidade ou alguém, um amigo lá, falou, não, esse tema não está bom, não. Já que você não tem nada para falar, fala a respeito do primeiro item, né? Não vim destruir a lei. Aliás, é um tema fantástico. Essa questão do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma aula de filosofia religiosa profunda. Ela demonstra, em poucas páginas, em poucos capítulos, né? Ele dá um perfil da evolução espiritual, filosófico, espiritual, religioso, do ciclo planetário Terra. Ele vai lá atrás e pega Moisés. Qual que é o tema que está lá? O primeiro tópico, as 3 revelações. Ele começa com Moisés, Jesus e depois o Espiritismo. Quando aborda a questão, quando fala de Moisés, é evidente que não é só Moisés. Está se falando de uma época, de um período da evolução do ciclo terreno. E fica-se em Moisés. Então, as leis mosaicas, elas têm 2 estruturas. Tem uma lei, tem uma parte que é a lei divina. Realmente está lá, é divina, é imutável. E tem uma outra parte, um outro conjunto de leis que são leis sociais. Leis que são apropriadas para aquele momento histórico e que deverão ser aperfeiçoadas ao longo dos tempos. Quando Jesus veio e disse essa frase fantástica, diz assim, não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei, eu vim fazer com que a lei se cumpra. Qual lei? A lei de Deus. A primeira parte das leis mosaicas. E ele veio para esse cumprimento e para aperfeiçoar as leis sociais. E assim foi feito. Posteriormente, no decorrer dos tempos, nós vamos ver que Kardec vem para reavivar os ensinamentos do Mestre Jesus, que inovou, entre aspas, né, que aperfeiçoou as leis sociais e apresentou uma nova forma de se encarar, de se vivenciar a lei divina. Em todos esses momentos, nós vamos observar que não existe apenas um perfil, um segmento, uma sequência lógica. Existe um campo
horizontal. Porque não é só Moisés que está lá. Uma série de outros profetas, de outros espíritos iluminados, também reencarnaram e também trouxeram praticamente as mesmas imagens, os mesmos ensinamentos, as mesmas verdades. Nós vamos ver que a estrutura filosófica religiosa do Egito, da China antiga e de tantos outras correntes. Depois, nós vamos encontrar a filosofia grega, a filosofia druida, todas elas com as mesmas verdades, apresentadas de formas diferentes. Isso significa que a ideia, o princípio é lançado, é solto no espaço e nós vamos captando essas verdades de acordo com a nossa capacidade evolutiva. Cada um de nós recebe a informação, a mesma informação, e interpreta segundo o seu conhecimento, segundo as suas crenças, segundo aquilo que já está capacitado a entender. Quando Jesus faz isso, quando Jesus nos diz isto, nós vamos ver que essa ideia de Moisés, primeiro, Moisés, ele apontou uma terra prometida. Ele mostrou que existia alguma coisa lá na frente. Aquele povo, aqueles espíritos reencarnados naquele momento, interpretaram como uma terra no aspecto físico. A terra prometida para eles era a existência material, um ponto geográfico, quando na verdade era muito mais do que isso. Estava para além dessa questão geográfica. Mas Moisés precisava ter esse objetivo, fazer com que aquele povo que havia saído de longas eras, longos períodos de cativeiro, com as ideias ainda fechadas, pudessem trabalhar com um ponto material. E Moisés foi severo, ele agiu com ameaças. Ou você faz isso, ou vai receber a punição. Você vai ser punido, você vai ser justiciado. Tá? Então era o terror. Mas era necessário naquele momento. Quando os tempos passaram e Jesus resolve assumir pessoalmente essa questão da evolução planetária, ele veio e fez o quê? Ele anunciou o reino divino, o reino de Deus. Quer dizer, não é deste mundo. Então, a terra prometida, observa a diferença. A terra prometida por Moisés, Jesus, não é deste mundo. O mundo é o reino de Deus e exemplificou com o perdão. Quando Moisés ameaçava e punia, Jesus fez o quê? Perdoou, ensinou o amor, ensinou a nova forma de agir. Deus não é severo, não é perverso. Nós temos que nos adaptar, nos adequar a esse contexto. Quando Kardec chega, ele descortina o mundo espiritual. Ele mostra claramente o mundo espiritual e exalta a caridade. Então nós temos a sequência, esse conjunto de modos de ser. Assim, aonde está a diferença? Não tem diferença. Existe apenas modos de apresentar a mesma questão, a mesma verdade, para pessoas, espíritos em evolução, em estágios diferenciados. Ou pelo menos se pressupõe que seja assim. Parece-nos que realmente foi isso. Lá na época de Moisés, a vida era mais bruta, né? Na época de Jesus já estava um pouco melhor, e com Kardec, teoricamente, estava bem melhor. E agora, nos nossos dias? Isto é que nós temos que pensar um pouco, né? Será que nós podemos
ter o mesmo comportamento daqueles espíritos que lá estavam naquele momento, ou já temos condições de melhorar isso? Aí é que Jesus nos convida à reflexão. Depois de Jesus, todos os espíritos estão aptos a saírem da inferioridade moral e avançarem, transporem-se, avançar para um espaço-tempo melhor, para alçarem a renovação interior. E essa renovação interior vai se refletir, evidentemente, na organização social. Quando a gente fala na organização social, nós vamos observar que também já era uma preocupação de Moisés, que era uma preocupação de Jesus, e fundamentalmente é uma preocupação de Kardec. Kardec nos deixa nas obras básicas, na sua estrutura básica, toda essa preocupação. Não é só a questão individual, não é só eu, você, etc. Somos nós, é o conjunto, é a sociedade como um todo, né? Moisés explicou, desculpe, estou com um resfriado. Moisés explicou a justiça e fez uma questão, provocou fenômenos, né? Esses fenômenos, que ele lá, falou, eu vou te amedrontar. A justiça é essa, a lei é esta, vocês têm que cumprir isso, ou então nós vamos criar problemas para os seus seguidores e para aqueles que o perseguiam. Quais foram os fenômenos? Vamos ver os fenômenos mais próximos, mais marcantes. Quando ele vai para o Egito e enfrenta o faraó, e o faraó diz que não vai aceitar as suas imposições, suas ideias, ele, através de uma espiritualidade muito profunda, ele provoca fenômenos de efeito físico. As 7 pragas que estão lá, etc. e tal, são fenômenos de efeitos físicos que, muito mais da espiritualidade do que o próprio Moisés. Moisés era um instrumento apenas disso. Jesus veio e defendeu a misericórdia, ensinou a misericórdia e demonstrou prodígios. Veja bem a diferença entre fenômenos e prodígios. Fez prodígios, fez curas, fez uma série de coisas que ele, naquele momento, se mostrou necessário. Falou, está aqui, olha, até assim, curou gente, fez isso, fez aquilo, então, multiplicou pães, transformou água em vinho, uma série de prodígios, não eram propriamente fenômenos, né? E sempre dizendo, olha, nós temos que seguir esse caminho do aperfeiçoamento. E como é que Kardec apresenta esse mesmo fato, essa mesma historiografia para o fato? Kardec traz a lei de causas e efeitos e explica a questão da mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade é o instrumento usado tanto por Moisés como por Jesus para mostrar esse processo, essa possibilidade de se fazer as coisas, né? Jesus desperta a esperança. Ele mostra que é possível e aconselha o perdão. A esperança, o perdão, vamos em frente, não condena ninguém, enaltece a humildade e faz com que todos pensem na paz. Portanto, ele recomendou a paz, recomendou a forma de não revidar com violência a violência recebida. Ele traz e diz o seguinte, fala, olha, se você fizer para os demais tudo aquilo que gostaria que fosse feito para você, o mundo seria uma tranquilidade. Então esse é o caminho. Moisés agiu com rigidez, disciplinou o povo. Era daí, quando a gente fala assim, olho por olho, dente por dente, Moisés não dava moleza não. Falava, vem,
Vem aí, por quê? E se ele fosse tentar ser bonzinho, ele não comandaria aquele povo, porque éramos espíritos reencarnados, embrutecidos, gananciosos, vingativos, magoados. Era um momento em que a espiritualidade trazia levas e levas de espíritos de outros campos para provas e para expiações. Olha, vocês vão ter que vir aqui, vão ter que expiar. Éramos, então, espíritos revoltados, extremamente revoltados, extremamente perenos. Jesus, ao contrário, vem e faz com que haja bondade, liberta os espíritos daqueles cansos, daquelas mágoas, mostra o caminho, fala assim, olha, isso tudo não leva a nada. Vamos partir para a bondade, para o perdão, agir daquela forma igualitária, fazer com que cada um possa se comportar como gostaríamos que todos os demais se comportassem conosco. Bonito isto, né? Kardec vem nesse exato momento e revelou o bom senso e fez os esclarecimentos necessários. Esclareceu por que aquilo acontecia. Quando nós lemos o Evangelho, nós pegamos o Evangelho, vamos lá, pegamos a Bíblia, vamos ler os Evangelhos. Não sei se é só comigo, mas eu tenho a impressão que todos nós teríamos muita dificuldade para uma interpretação real do que está ali, ao pé da letra, né? Que ele pega lá e lê assim, poxa vida, mas tem coisa aqui que são verdadeiras contradições. Kardec nos esclarece isso. Ele traz o conhecimento, ele traz a informação mais rígida. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, ele recebeu como? Mediunidade. Não tenha dúvida quanto a isso. Os 10 mandamentos, não fica imaginando que Deus chegou lá e escreveu. Porque isto veio através da mediunidade trazida por espíritos superiores, por pleiades, por grupos fantásticos de espíritos que estavam lá, e por um efeito físico para impressionar o próprio Moisés, que ele foi gravado a fogo nas pedras. Tal. Eram os 10 mandamentos. Jesus precisou disso? Não. Jesus, ao contrário, ele fala, ele teve um contato direto com a divindade. Ele era parte integrante deste relacionamento que está lá. Ele faz isto com tranquilidade. E Kardec? Kardec, ele usa a mediunidade. Ele traz uma nova fórmula mais popular, mais assim, para mostrar que era a possibilidade. E conversa com um grupo de espíritos também iluminados, da qual ele faz parte, desse grupo, que se denomina Espírito da Verdade. Esse Espírito de Verdade que está lá, não é um espírito, são muitos espíritos que estão lá, que estão encarnados e desencarnados. No processo de quê? No processo de trabalho conjunto, de trabalho de equipe para apresentar as verdades que estão lá. Pois bem, diz assim, será que Moisés tinha essa mesma estrutura? Essa mesma estrutura. Porque lá estavam os profetas, lá estavam os espíritos no plano espiritual, trabalhando para que ele pudesse estar ali. E junto com ele, encarnados no corpo físico, também estavam lá. Estava Jetro, que era seu sogro, um espírito iluminadíssimo. Estavam todos os outros trabalhadores, está ali. Ele chegou até um momento que escolheu os 70 melhores para chegar lá. Ele não estava sozinho. Jesus, com todo o seu conhecimento, todo o seu aperfeiçoamento espiritual, também não estava sozinho. A espiritualidade estava presente com ele. E, fisicamente, no campo material, estavam lá os seus apóstolos. Todos aqueles apóstolos que cada um vai criando novos grupos para
a divulgação dessa verdade que está aí. Então, meus irmãos, nós chegamos aí com uma estrutura belíssima, né? Ligando esses três momentos históricos, que não são momentos estanques, que não são parados no tempo. Eles se interrelacionam, se complementam e avançam. Quer dizer, 150 anos atrás, bom tempo, né? E hoje, como é que nós estamos? Como é que nós estaríamos hoje? Parece que nós olhamos e ficamos assim, bom, está faltando alguma coisa aqui, está faltando essa liderança, está faltando o ponto, o elo, aquele ponto de concentração do conhecimento. Não, não falta. Ele está aqui e nós é que não estamos ainda, alguns de nós não estamos podendo identificar essa polarização, porque nós procuramos um nome, nós procuramos um espírito, e esse momento já é coisa do passado. Então, muitos irmãos muitos estudiosos ficam presos, o Chico Xavier, o Divaldo, o fulano, o ciclano. Não, esse momento já passou. Este é um momento que a doutrina abriu, ela está de tal forma disposta, lançada no espaço, para que cada um de nós possa seguir um rumo, não individualizado, mas um rumo orquestrado, um rumo de conjunto. Estamos aptos a raciocinar, estamos aptos a pensar, a ter a fé raciocinada. Não é acreditar pura e simplesmente. Não é porque alguém chegou aqui na frente e disse alguma coisa que eu vou acreditar piamente. Tem que parar. Kardec nos chama a atenção para isso. Pare, pense, estude, reflita, raciocine, para ver se essa é a verdade. A verdade só será verdadeira, a fé só será boa, só será pura, se puder ser comprovada pela razão. Ou então nós vamos cair no dogma. Naquele dogma que diz assim, a Jônia falou. Bom, se a Jônia falou, não vou discutir mais. Está falado, acabou. Tá? Não. A Jônia falou, ótimo. Por que ela falou isso? Aonde que está a fundamentação filosófica, religiosa, dessa verdade que ela nos trouxe agora? Não vou negar, em absoluto. Mas eu vou pensar a respeito. Vou pensar, vou raciocinar, vamos ver, vamos aprofundar até onde isto me convém. Pois bem, repetindo então, a minha ideia hoje era falar sobre o problema da dor, mas a minha cola, né? Eu peguei o papelzinho errado e vim com a não vim destruir a lei, que era um tema de hoje de manhã. Eu espero que isso aqui sirva para a reflexão de cada um de nós, neste final de semana, que possamos procurar uma sintonia mais profunda com a espiritualidade, com nossos orientadores espirituais, que cada um de nós possa ter uma referência. Quando eu disse que ficamos muito presos a nomes, eu não quis dizer que destrua esses nomes em absoluto. Aqueles que se referem a Chico Xavier, ótimo. Tem outros que falam no Bezerra de Menezes, excelente. Tem aqueles que lembram do Leon Denis, ótimo, vamos por esse caminho, no Kardec. Cada um de nós tem um ponto de referência para estudar e para aperfeiçoar. Que Jesus continue nos iluminando com muita paz para todos nós.